me dê acesso. Eu quero toda essa energia do universo. Oi, olha, o conteúdo que nós vamos passar agora é um conteúdo exclusivo do Via Dandara. Por quê? Porque é um material que foi passado durante um período muito grande, para que eu entendesse, né, foi passado pela espiritualidade, para que eu entendesse como o ser se compõe. E aí eu consegui entender que nós, na verdade, somos repartidos, vamos dizer assim, repartidos em 10 partes. E cada parte nossa tem uma necessidade, tem uma função, tem um objetivo, tem que alcançar algo para se realizar. E olhando assim, desmembrando o ser em 10 partes, a gente consegue acessar mais facilmente aquele problema que você tem. Então, quando a gente normalmente escuta, né, lê que nós somos corpo e alma, ou então corpo, alma, espírito, mente, alma e coração, sabe sim, essas definições que a gente já escutou, esquece um pouco esse conteúdo, essas teorias e entra agora nessa nova abordagem, que é como funciona o tratamento, a terapia da mesa reikiana. Eu vou mostrar as 10 partes, uma a uma, o que significa, para que você comece a sintonizar com essa parte sua. Muitas vezes você nem tem noção que ela existe. Então nós vamos falar do ser espiritual, do ser alma, do ser proteção, do ser mental, do ser físico, do ser sensorial, do ser família, do ser real, do ser missão e do ser planeta. Então, todos os indivíduos são repartidos em 10 partes. E aí, uma a uma, a gente vai ver agora o que significa cada uma delas. A partir desse momento, entra nesse raciocínio para conseguir identificar em você, porque essa é a questão, eu estou colocando esse material para você agora disponível, você comece a se conhecer. Por meio dessa percepção que você vai começar a ter agora, você vai começar a analisar aonde está pegando, aonde as coisas não estão indo bem. E fala assim, caramba, é por isso mesmo, eu nem sabia que existia essa parte em mim, e ela existe, está frustrada, por isso que a minha vida não está andando nesse setor, tá? Então vamos lá, uma a uma. Eu quero toda essa energia do universo. Vamos lá, gente. Nosso primeiro ser é o ser espiritual. A palavra-chave do ser espiritual é evolução. Esse ser que existe em nós é o mesmo ser que é o infinito, é o ser eterno, é o ser que nunca vai morrer, nunca vai acabar, que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é. Nós somos espíritos eternos. E esse ser, ele tem prioridades para conquistar aqui. Assim como todas as outras partes dos seres, né, que nos compõem, o ser espiritual, ele tem aquilo que é mais importante para ele. E nada mais importante que o ser espiritual do que evoluir. E vamos falar um pouquinho melhor dessa palavra evolução. O que seria na percepção do espírito, né, esse ser espiritual, o significado de evolução? Evolução é você adquirir virtudes. Cada vez que você adquire uma virtude, seja paciência, amor, alegria. Alegria é uma virtude, viu, gente? Fé, esperança, generosidade, bondade, tudo aquilo que você escutou que é virtude, se aplica aqui. Disciplina, determinação, foco, inteligência, equilíbrio. Quando o seu espírito consegue desenvolver aqui em vida, porque a gente nasce para conquistar essas virtudes e levar para o nosso espírito. Uma vez que você passou a ser aquilo, então assim, eu sou determinada. A partir do momento que eu sou determinada, eu vou levar isso comigo, na minha essência. Então, parece que é brincadeira quando a gente começa o ano, né, começa a falar o que quer ser, o que quer fazer. Eu quero ser mais disciplinada a partir desse ano. Um exemplo.
sim, se é isso que está pegando, se é isso que está refletindo nas coisas que não estão dando certo, a falta de disciplina, o seu espírito dizendo para você, olha, capricha aqui, dá uma olhada aqui, a falta de disciplina está atrapalhando todo o nosso andamento de uma encarnação, de uma vida. E a gente não leva tão a sério muitas vezes evoluir, né, conquistar, ser diferente, ser melhor. E deveria ser levado, porque isso é uma necessidade do nosso ser espiritual. E é o ser que mais conta das 10 partes do ser, porque ele sim, ele é eterno, não é passageiro, não tem um período de tempo que ele vai agir. Ele vai precisar agir e vai ser para sempre. Então tudo que você conquista e conquistou de verdade é para sempre. Então vale a pena a gente se esforçar para conquistar coisas que está muito difícil, que está atrapalhando demais nossa vida. Porque quando você adquire uma virtude, todas as outras partes do ser se beneficiam com isso. Essa é a mensagem principal do ser espiritual. Quando você conquista uma virtude, todas as outras partes do seu ser pleno se beneficiam. Porque elas passam a ter uma virtude a mais. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa naturalmente simpática. Ela é simpática. Presta atenção, essa pessoa, simplesmente porque ela é simpática, quantos benefícios ela tem na vida? Agora pense numa pessoa antipática, que não conquistou essa virtude. Ela está num meio, seja social ou familiar, ela está ali, profissional, ela é antipática por natureza. Ela não conquistou essa virtude de simpatia. Ela vai ter muita dificuldade. Porque na hora ela pode fazer um monte de coisa certa, mas ela é antipática. As pessoas vão rejeitar. E aí ela vai falar, porque eu sou verdadeira. Não é que você é verdadeira, sempre você vai ser verdadeira, na verdade. A sua verdade que você mostra para o mundo. Ser simpática ou ser antipática não quer dizer que você é mais ou menos verdadeiro. Quer dizer que você tem uma qualidade ou não tem. Conquistar virtudes não é uma coisa à toa, não é uma coisa banal. Muito pelo contrário. É algo extremamente importante. E uma virtude que você conseguir mudar, toda a sua vida muda junto. É como se você colocasse assim, um ponto de luz. Tudo clareia. E presta atenção, isso é muito importante. Presta atenção exatamente na virtude que está gritando para você conquistar. É o seu ser espiritual falando com você. Certo? Essa energia do Vamos lá. universo. Parte ser alma. O que seria o ser alma? É aquela pessoa que tem nome, data de nascimento, que se olha no espelho. Esse é o ser alma. É uma parte do espírito vivendo uma existência terrena. Então, o ser alma ele tem um tempo limitado para viver na Terra. Ele tem suas limitações. Ele não é tão ilimitado, né? Como as pessoas falam, você pode tudo. Pode tudo no olhar do espírito. No olhar da alma, você está na carne. Então, tem as limitações do ser humano. No caso, as necessidades, a necessidade maior do ser alma é a realização. Ele quer se realizar. Então, quando você nasce, por exemplo, quem está falando para você é o ser alma. Eu me chamo, né, Inês Thelma, então a minha alma está aqui, de alguma forma, me comunicando com você, um outro ser alma. E a necessidade básica do ser alma é se realizar naquilo que ela veio fazer. Porque todo mundo, quando nasce, tem um projeto de vida. A gente pode até não lembrar conscientemente, mas ao longo da vida, o próprio espírito, o próprio ser espiritual vai trazendo e te conduzindo ao seu plano de vida. De repente você está assim, num tempo, vamos supor, você tem 30 anos e aparece uma oportunidade muito grande de algo muito diferente que você nem supunha que você fosse fazer. E você vai, arrisca, sente uma atração por aquilo, faz e dá muito certo. Isso fazia parte da sua missão. Você podia até nem imaginar que faria parte da missão. Ficar com essa ou aquela pessoa faz parte da missão. Construir uma família, desenvolver um trabalho, ser feliz, isso faz parte da sua missão.
faz parte do seu ser alma. Por quê? Ser feliz é uma palavra também muito importante para o ser alma. Porque a felicidade, o nível de felicidade, de satisfação que você tem pela vida, é o nível de satisfação que a sua alma tem. Então é como se fosse um termômetro, entendeu? Se você está assim, muito aflito, muito ansioso, muito infeliz com tudo, se sente fora do lugar, sabe quando você sente que as coisas não estão indo, porque você parece estar com pessoas que você não queria estar, fazendo coisas que você não queria fazer? Você provavelmente, o seu ser alma está desencaixado aí da vida. Então procura ver direitinho, porque você nunca se propõe a fazer coisas que você não quer. Porque há pessoas passando por dificuldades assim extremas, estão super bem, porque eles estão encaixadas. Eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que vencer. É esse o obstáculo, é esse o objetivo que eu tenho que alcançar. É aquela coisa que vem assim, sabe, que a gente fala no fundo da alma. Você sabe o que você tem que fazer. Todo mundo sabe. O que precisa é prestar atenção. Prestar atenção no gosto, naquilo que você gosta ou não de fazer. É aquilo que você tem aptidão. Isso mostra o seu caminho. E uma coisa muito importante também, que a gente associa ao nosso ser alma, é o discernimento. Porque as escolhas das outras partes do ser, né? Assim, nós vamos mostrar mais 8. E todas elas chegam a algum momento que tem que escolher. E cabe à alma, cabe a gente saber discernir o que é bom e o que é ruim, no final das contas. Então, às vezes você escolhe fazer coisas que facilita para algum ser e prejudica demais o outro. E o discernimento, essa capacidade de saber o que é bom no conjunto da sua vida, cabe a nós, né, seres alma, que temos nome, data de nascimento, que vamos ter data para morrer, a esse ser que fala, que se comunica, a saber o que é importante, o que não é, o que é passageiro, o que é eterno, aonde vale a pena você colocar energia, aonde vale a pena você deixar de lado, porque aquilo não é tão importante para a sua vida. E às vezes a gente perde muito tempo em coisas muito pequenas, que não vai importar para o seu espírito, não vai importar para a sua alma e não vai importar para nenhuma outra parte do ser. Esse desperdício de energia e de tempo faz com que o nosso ser alma deixe de evoluir. E todas as partes do nosso ser, uma vez cumpridas suas necessidades, né, uma vez que consegue se realizar, cumpriu o dever, evoluiu, cresceu, expandiu. Nada mais útil nessa vida do que expandir cada parte do ser. Essa é a grande utilidade da vida. Você veio para cá, você se divide e evolui, expande cada parte. Uma vez que você faz isso, quando você junta tudo, você fica plena. Então, nessa terapia que estamos fazendo, é importante você perceber que esse seu ser alma precisa estar feliz e realizado. Se estiver muito fora, vamos rever tudo. Vamos rever nosso projeto de vida. Porque há um projeto de vida. Precisamos relembrar. Isso nós vamos relembrar aqui, tá? Essa energia do universo. Bom, o nosso próximo ser a ser estudado agora é o nosso ser protetor. A palavra-chave do ser protetor são as crenças. Crenças são tudo aquilo que você guarda no seu subconsciente, que você nem percebe que você pensa daquela forma, você nem percebe que você acredita e está muito arraigado em você, sabe? Vamos dar um exemplo. Você acredita na pobreza, por exemplo. É uma crença que você tem, que todas as pessoas ricas são corruptas, todas as pessoas ricas são fúteis, e os pobres são lutadores, são inteligentes, mas são explorados. Isso pode ser uma crença. E essa crença vai atrapalhar muito para que você saia da pobreza, para que você tenha alguma coisa. Porque ela vai ficar sempre batendo ali. Uma outra crença, por exemplo.
você acredita que todas as pessoas mentem e que eu não posso confiar em ninguém, e aí você passa uma vida inteira achando que ninguém é confiável, inclusive você acaba não confiando em você, porque é uma crença muito forte. E as crenças, se você perceber, elas se revelam o tempo inteiro. O tempo inteiro você cai naquilo, naquela pegadinha. Quando você se vê falando de amor, por exemplo, ou de ajudar as pessoas, de ajudar o mundo, ou que cura é algo viável, ou que é impossível. Sabe quando você coloca que isso sim pode acontecer e isso não pode acontecer? É isso é uma crença. E aí, trabalhar com as nossas crenças é perceber se aquilo que você acredita tanto, que se tornou um princípio para você, traz resultados positivos. Se traz, continua, é uma crença boa. O problema é que nós temos crenças destrutivas, crenças que vão levar a gente só pro pior, só para as coisas ruins. É como se você fosse sempre assim, fatalista. Coisas ruins vão acontecer, eu estou rindo muito hoje, mas amanhã eu vou chorar. Sempre escutei isso, sabe aquelas coisas antigas? Ou então, uma mulher bonita é burra. Aí você, sabe, preconceitos? Tem muito preconceito. E essas crenças preconceituosas, taxativas, pessimistas, destrutivas, elas só atrapalham. O resultado nunca vai ser positivo. Enquanto a gente não perceber, trazer a nossa vida assim, sabe? Você trazer a vida para você, organizar e trabalhar com ela. O que faz com que os resultados sejam sempre os mesmos? Eu tenho sempre esse mesmo resultado, por quê? Porque eu acredito em quê? Aí você começa a buscar. São sempre as crenças que atrapalham a nossa vida, o andar natural das coisas, a fluidez, porque elas são sempre assim, traz um empecilho. Você tá indo, para ali, é um bloqueio. Então, para que a gente consiga, ao longo desse período, ficar bem, a gente precisa estudar as nossas crenças a partir de agora. Estudar aquilo que não vai bem, aquilo que o resultado na minha vida é negativo. Então tá, qual o pensamento, em qual momento do meu ser isso está acontecendo. O que eu estou fazendo em termos de crenças que só me atrapalha. E aí aproveita e vai trabalhando aquelas que te ajudam e fortalece isso, sabe? Você fortalecer as coisas boas da sua vida é tão importante quanto você tirar as coisas ruins. Porque muitas vezes você tinha uma crença muito legal, uma crença que te ajudou muito, e com o tempo você foi entrando na vibração do outro, pessoas falando, não é assim não. Aí você passa a não acreditar tanto como você acreditava, você está vendo muita coisa ruim acontecer, muita gente ruim. E aí você fala assim, é mesmo, né? Eu acho que eu estava me iludindo. Acreditar nas coisas boas, que tudo vai dar certo, lógico, tem um nível também assim, né, aquela coisa super mega positiva, não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que funcionar perfeitamente, mas com coerência. Então não é só acreditar no positivo, no otimismo, não é isso. Isso tem que fazer parte do planejamento da vida, mas tem que ter ponderação, lucidez, né? Isso é importante. Então tá, agora então a percepção que eu gostaria que você tivesse nesse momento, falando do ser protetor, é que você será protegido por esse ser de acordo com as suas crenças. Se ele entender e tiver uma crença de que conseguir coisas muito boas te coloca em perigo, ele vai fazer de um jeito que você não tenha coisas boas. Se você tem crenças que ficar um pouco acima da média traz um olhar de inveja, por exemplo, é uma crença, aí você fica sempre abaixo da média para não ser pego por essas pessoas maldosas. Então trabalhe essas crenças novamente, reveja seus conceitos, porque isso atrapalha muito, tá? Bom, a próxima parte do nosso ser a ser falada agora é o nosso ser mental. O ser mental é um resultado de todo aprendizado que você teve desde quando você nasceu, dos pais, da família, da sociedade, da televisão.
da religião, dos livros, tudo que você absorveu na sua mente consciente, aquela mente pensante, é esse ser mental. Então, para que ele haja da melhor forma possível, ele precisa de uma certa disciplina. Porque se a gente tem muita informação, né? Se você tem assim, informações demais, você estuda demais ou procura demais em livros, em autores, tudo, você precisa de uma orientação, o que fazer com aquilo. Porque senão fica um ser mental repleto de informações e sem nada prático para fazer. E ele gosta de planejar. A palavra do nosso ser mental é planejamento. É como se ele fosse o nosso gerente, sabe? Que pega tudo que você tem e vai fazer uma estratégia de vida, uma maneira melhor, mais fácil de conduzir alguma coisa, alguma situação. Então, ele é um ser totalmente pensante. E ele precisa de foco, ele precisa de disciplina. A disciplina se encaixa muito nesse ser mental. Porque é essa característica muito forte que faz com que coisas boas aconteçam na nossa vida. Uma pessoa determinada, disciplinada, que tem a mente muito focada naquilo que ela quer fazer, ela ultrapassa todos os limites humanos, sabe? Ela vem com uma ideia e ela vai fazer tudo para que aquilo aconteça. Fortalecer esse ser mental é fundamental para que a vida dê certo. É fundamental. Uma mente muito fútil, sabe assim, que não tem nada que vá trazer algum benefício, ou para si, ou para o outro, ou para o todo, ela é superficial demais, fica uma mente sem realização. Porque qual a utilidade desse ser? Se realmente planejar, ter estratégias, fazer funcionar a vida, é o grande ideal do ser mental. O grande desejo, sabe? Para ele se realizar, ele tem que materializar coisas. Quando você quer alguma coisa, então vamos imaginar assim, eu quero muito trabalhar numa determinada empresa fazendo algo. Eu quis muito aquilo, eu quis tanto, que quando eu percebi eu estava ali. O que o meu ser mental foi capaz de me ajudar? Ele criou situações para que aquilo acontecesse. Ele atrai pessoas, circunstâncias, para que aquilo dê certo. O nosso ser mental trabalhando por nós, ele faz assim, gente, maravilhas na vida. É aquelas mentes milagrosas, sabe? Assim, nossa, eu consegui, eu quis tanto isso, eu consegui, eu estou exatamente da forma que eu imaginei. Então, pessoas que precisam emagrecer, ou quer ter uma determinada função muito diferente daquilo que ela queria fazer, e ela consegue, ou ela vem de uma situação muito precária, e ela consegue vencer na vida. Pessoa que não teve estudo, mas sonhava em poder um dia fazer uma faculdade, e aí, em determinado momento da vida dela, ela conseguiu se realizar. São coisas que você traz para sua mente, coloca ali e dá força. Tem que dar força para aquilo. E aí a mente, se ela for uma mente muito equilibrada, muito forte, ela vai trazer isso para você, ela vai fazer com que isso aconteça. E quando as coisas se materializam na vida, uma coisa que você só pensava e se materializou, significa que esse ser mental está agindo. E ele está agindo em toda a sua potência. Só que há um problema nisso tudo. Porque tanto ele pode trazer, materializar coisas muito boas para você, como ele não sabe distinguir. Esse ser mental, ele não sabe distinguir o que é bom e o que não é. Você tem que determinar. Então, se você fica colocando sempre uma mensagem de que algo não vai dar certo, e você fortalece isso nessa mente, essa mente vai colaborar para que realmente não dê certo. Ou que você tem um medo muito grande de uma doença se manifestar em você, porque meu pai teve isso, meus avós, então eu também vou ter. Você começa a criar na mente algo tão forte que um dia se materializa e você fala, tá vendo, eu sempre soube que um dia eu ia acabar assim. Mas é aquilo que você sabe com a sua mente consciente, que vai ser trabalhado para que aconteça. Então, nessa terapia de 6 meses que a gente está vendo agora, é muito importante você
lotar, superlotar a sua mente daquilo que você quer que aconteça. E não o contrário. Aquilo que você não quer, procure não pensar. Sabe, eu não quero que isso se manifeste na minha vida, eu vou nem pensar nisso. Quando começar a vir em forma de medo, disfarçado por receio, por cautela, dependendo do que vem, sabe, não dá força não. Não dá força, porque é essa força que a gente dá que vai fazer com que aquilo aconteça ou não. E às vezes as coisas estão acontecendo, mas está acontecendo mesmo, porque tem uma substância, né, energética mesmo, que faz com que coisas se materializem. Só que quando tá para acontecer, você começa a ficar com muito medo, por exemplo. Tá lá no ser das crenças que, nossa, nada de bom acontece. Aí, como se ela ficasse falando, começa os conflitos entre as partes do ser. E aí você começa a sabotar aquilo que já estava dando certo. Nossa, mas tinha tudo para dar certo, estava tudo direitinho e deu errado. Então a gente precisa agora prestar muita atenção no que você anda pensando. E não só no que você acredita, mas aquilo que você está trazendo para sua mente. E se você quer que coisas boas aconteçam para você, é importantíssimo que a partir desse momento você pense muito nisso, que você dê muita força, que o seu ser mental saiba o que fazer, por onde andar, para ele te trazer estratégias. E aí, o que acontece? Como vêm essas ideias? Você tem algo para resolver, você gostaria muito de conquistar alguma coisa e você distrai assim, serena a sua mente e de repente aquilo aparece como uma solução. Nossa, eu nem tinha percebido, mas se eu fizer assim vai dar certo. Aí você faz e dá certo. Você colocou o seu ser mental para trabalhar por você. Bom, o nosso próximo ser agora é o ser físico. Esse é o mais fácil de compreender, né? Porque é o nosso próprio corpo físico. Esse que a gente vê quando você se olha no espelho, é o ser que adoece, é o ser que tem tempo certo para ficar na terra, ele morre. É a nossa carne, ela precisa de cuidado. Não dá para abusar desse ser. Porque quando você consegue um ser físico forte, bem nutrido, bem cuidado, você tem dele todos os benefícios. Você vai ter disposição para fazer o que você tem que fazer, você vai ter ânimo, porque um ser físico fraco, frágil demais, ele está sempre dando trabalho, adoecendo. Esse ser, ele tem uma inteligência própria. O que faz com que ele não restaure o que ele precisa, o que estragou, ou que ele não se cure naturalmente, as disfunções que a gente mesmo conseguiu colocar para o nosso corpo, como alimentos, poluição, muitas emoções contidas, que também atrapalham esse ser. São coisas que a gente vai fazendo de errado, que faz com que ele não haja da melhor forma que poderia. Porque como ele vamos colocar assim, uma máquina perfeita, ele saberia se reorganizar caso aconteça alguma coisa. E fica cada vez mais difícil essa reorganização, reestruturação do corpo físico, porque ele perde um pouco da inteligência dele por conta do que a gente faz com ele, dos descuidos que a gente causa. Então você dorme pouco, está sempre estressado, sempre muito magoado, ou come muito mal, come muita porcaria, não se movimenta, não faz exercício físico. Tudo isso vai acarretando de adoecer, de enfraquecer esse ser. E nós precisamos desse ser, porque nós temos que viver uma vida aqui na Terra, uma experiência espiritual, vivendo na carne, e nada mais mais útil de se fazer do que cuidar do próprio corpo. Então muitas vezes as pessoas acham que isso é bobagem, cuidar do corpo é bobagem. Não é bobagem, é a morada da sua alma, a maneira que ela vai poder se expressar. Por exemplo, se você tá doente, olha como fica difícil você fazer aquilo que você veio fazer. Quando você está indisposto, você tem um dia inteiro para viver e você está muito indisposto. Você bebeu muito ontem à noite ou não dormiu nada, seu corpo está cansado e você precisa de força para fazer o que você tem que fazer. Aí você faz na marra, fica sempre exigindo dele no limite. Nosso corpo físico, o nosso ser físico, ele não pode viver no limite, ele tem que ter uma margem de descanso, de desaceleração.
para que ele possa recuperar. Porque é na pausa que ele se recupera. Enquanto ele está ativo, ele vai se desgastando. E outra coisa importante é você perceber os sinais do seu ser físico, os sinais que ele está colocando para você. Irritação é um sinal de que não está bem. E parece que irritação é só emocional, né? Não é. Irritação muitas vezes é um cansaço exagerado. Você já percebeu assim, um exemplo, quando você está com muito sono, você perde a paciência? Enquanto você está bem, você começou a ficar muito cansado, aí seja uma coisa à toa, você já fica irritado, porque você quer dormir. É como se você se gritasse assim, nossa, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Ou você exagera no trabalho, ou exagera nos passeios, exagera. Exige dele muito mais do que ele poderia dar. E aí você fica pedindo assim, mais dele, ele vai dando tudo que pode, chega uma hora que esgota. Então, tem que tomar cuidado com esse esgotamento, porque isso vai gerar um cansaço muito grande e pode virar uma doença. Por que vira uma doença? Porque se ele não tem tempo de se reorganizar, se ele não tem tempo de se reestruturar e voltar a funcionar, ele precisa das horas normais de sono, ele precisa das pausas. Se ele não tiver tempo, ele vai assim, é como se fosse uma cópia da cópia da cópia. Vai ficando cada vez mais fraquinha, sabe? Os xerox do xerox. Então ele precisa estar sempre assim, renovado. Ir para a natureza é uma maravilha. Ser físico adora ir para a natureza, porque é uma maneira muito boa de se recarregar. E é isso aí, gente. Vamos lá? Dar continuidade aos nossos seres. Eu quero toda essa energia do universo. Bom, a nossa próxima parte para falar agora é o nosso ser sensorial. Essa parte está muito ligada às emoções. Esse ser sensorial, ele é o que se emociona, o que se encanta, o que tem amor por si mesmo. Aquela parte do ser extremamente ligada a quem você é, aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer em fazer. E não dá para enganar esse ser. É um ser que você não consegue disfarces. Sabe uma criança? A criança ou está feliz ou está triste. É mais ou menos ele. E ele pode ser conduzido assim na nossa vida, tanto quanto uma criança mimada, como uma criança feliz. Uma criança feliz, uma criança sábia, que vai transformar, que vai fazer a vida fluir com alegria, sabe? Aquela criança alegre, gostoso de ficar por perto. É esse ser. É esse ser que quando ele está bem, ele contagia as pessoas. Sabe aquele ser que você tem vontade ou não de ficar perto de alguém? Essa vontade ou não de ficar perto de alguém tem tudo a ver com esse ser sensorial. Pessoas assim, muito alegres, simpáticas, falantes, mas não aquela fala chata, mas pessoas que têm coisas legais para passar, que gostam muito de si mesma, que tem prazer pela vida, que gosta de viver. Esse é o ser sensorial, é um ser agradável. Quando esse ser não está bem, ele murcha, sabe? Ele não está bem com ele mesmo, ele não gosta de quem ele é, normalmente ele se acha feio, ele se acha ignorado, não se vê reconhecido, não se respeita. Quando esse ser não está feliz, ele atrapalha todas as outras partes do ser, porque se ele passa a não ter prazer pela vida, todas as outras partes começam a ficar comprometidas, muito. É como se ele apagasse. Sabe? E quando ele está aceso, ele iluminasse todas as outras partes. É aquela luz que vem, que você assim, aquele cômodo que quando você acende, você consegue ver todas os outros cômodos da casa. E quando ele está apagado, ele é essencial. Então ele não pode apagar. Se tem um ser que a gente tem que dar muita importância, é esse ser sensorial. Como você está, como as suas emoções estão. Você está constantemente com raiva, irritado, bravo, mal-humorado, angustiado, ansioso. Esse ser precisa ser trabalhado. E precisa ser trabalhado conscientemente. Está faltando alguma coisa muito importante aí para ele. Ele precisa de uma motivação. Quando esse ser sensorial perde a motivação,
perde o entusiasmo pela vida, acabou. Ele não vai ser forçado. Ele pode até ser obrigado a fazer coisas, mas ele vai sempre deixar claro. E vai chegar um certo momento que ele vai começar a se revoltar contra você, contra a sua alma, contra o seu espírito. Então, vamos imaginar assim, que existe um planejamento. Quando você nasce e o seu ser espiritual e a sua alma se conectam e está planejado coisas para fazer, com certeza todas as outras partes do ser foram comunicadas, sabem do que tem que fazer. Então, mesmo com dificuldades, todas elas sabem as limitações. O que acontece é quando você sai muito do caminho e deixa muito coisas a fazer, deixa muita sua essência. Porque olha que engraçado, logo esse ser emocional, ele é o mais intuitivo. Ele recebe as intuições que vêm do seu espírito. Olha como isso é importante, porque nós temos o ser espiritual, o ser alma, depois o ser proteção e o ser mental. Esse ser sensorial, ele tem uma ligação direta com o espírito, ele passa até por cima da alma. Então, muitas vezes, o nosso espírito está querendo dizer que as coisas podiam ser diferentes. E aí, vamos colocar assim, outras partes do ser estão enganadas, iludidas, e começa a bagunçar toda uma vida. Mas o seu ser sensorial, ele intui que aquilo está errado, que não precisava passar por aquilo. É como se fosse uma intuição muito forte. Não, eu não vou por aí. Onde vocês estão planejando ir, eu não vou, eu não gosto disso. Meu espírito não ia gostar que eu fizesse algo que eu não quero. E realmente o nosso espírito não iria gostar da gente se forçar a fazer coisas. As coisas podem ter até um sacrifício na vida, um certo sofrimento, um grau de dificuldade, isso pode. O que não pode é você colocar goela abaixo aquilo para a pessoa. Se ela não quer de jeito nenhum, se eu não quero de jeito nenhum, é porque não faz parte de mim, não faz parte do meu caminho. Se eu fizer, vai dar errado. Aquilo que você faz sofrido, não tem como dar certo. Aquilo que você faz, mesmo com sacrifício, mas você faz porque você quer, sabe? Você ficou horas e horas a fio em cima de um projeto, fazendo coisas que você queria muito, vai dar certo. Você queria muito. Agora você faz porque você é obrigada a fazer, porque você sente que assim, pessoas estão colocando aquilo para você digerir, e aí você não quer, você começa a ter problema no estômago, você não consegue digerir essas coisas, sabe que a vida foi colocando. Calma, para e pensa. O que você quer, o que você gosta, é o seu espírito falando. É uma forma de intuição isso. Não, eu vou por esse caminho, eu vou largar tudo que eu estou fazendo, eu estou muito infeliz. E eu vou agir dessa forma agora, eu vou agir por mim mesmo. E aí as coisas começam a fluir. Não poderia ser diferente. A gente não seria forçado por nós mesmos a fazer coisas muito diferentes daquilo que a gente veio fazer. Entendeu? Olha só essa frase. Não pode dar certo aquilo que você não queria fazer e está fazendo. Não tem como acabar bem. Vai acabar bem na história, na sua história, você fazer exatamente aquilo que te dá prazer fazer, mesmo que seja muito difícil, mesmo que pareça até impossível ser feito. Mas se você fizer com muito prazer, se você fizer aquilo que você gosta, vai dar certo. Aquilo que você faz com satisfação, seja tudo, construir um trabalho, construir uma família, tem que haver amor, tem que haver prazer, certo? Me dê acesso, eu quero toda essa energia do universo. Bom, o nosso próximo ser é o nosso ser família. Você já tinha se pensado como o ser família ser uma parte sua? A gente é tão acostumada que família lá fora, né? Não, nós estamos falando agora que dentro das 10 partes que me compõem, o ser família é uma das partes, é uma parte essencial. Ela representa, esse ser família, na verdade, ele é a relação que você tem mais profunda com o outro, mais intensa. Não necessariamente a melhor forma de se relacionar, porque muitas vezes as pessoas que nós mais amamos ou mais temos assim sentimentos fortes são totalmente positivos. Você pode ter uma relação em família com uma pessoa, uma relação muito intensa com o pai ou com o irmão, com filha, marido, mulher, e não ser uma relação boa. E é intenso, é forte,
mas pode ter resquício, pode ter muito trabalho, ter muita dificuldade, porque o ser família representa as nossas emoções em relação ao outro de uma maneira muito forte. Pessoas que você tem dentro de você, tanto positivas como negativas, mas profundas, que têm raízes mesmo. Então, não só dos laços, né, familiares, que a gente entende nesse ser, mas até quando você se relaciona com pessoas que você gosta demais, grandes amigos. E desse ser família vem muitas decepções. Então, um cuidado muito grande nesse estudo que a gente está tendo agora, das 10 partes do ser, é perceber o quanto nós temos de mágoas guardadas no nosso coração. Porque a parte boa do ser família são os relacionamentos muito bons, são relacionamentos afetivos, compensadores, sabe? Quando você adora uma pessoa que convive com você, que você escolheu a dedo aquela pessoa fazer parte da sua vida. E isso é bom, isso vai te trazer coisas boas. O problema é que no nosso ser família entram pessoas que muitas vezes causam muitas decepções, desilusões, a gente às vezes se entrega para as pessoas erradas, né? Assim, não seja exatamente errada, mas que não são compatíveis, não são fáceis de lidar, e elas podem te trair ou desiludir, decepcionar, e aí isso vai criar mágoa. E essa mágoa no ser família é o que mais atrapalha, porque imagina assim, é o seu coração, sabe? O ser família é como se você estivesse lidando com o seu chakra cardíaco, aquilo que você tem de mais precioso para lidar com o outro, é aquilo que você tem de melhor para dar para a pessoa, você faz para as pessoas que você ama. E se você não tem esse retorno, se você não desenvolveu o amor incondicional, você acaba ficando, muitas vezes, perdendo com isso, com esse tipo de relacionamento. Então, nutrir o ser família é nutrir de amor, ele se nutre de amor. Tanto é que as palavrinhas desse ser é amor pelo outro, mas um amor puro, sabe? Capaz de perdoar, capaz de deixar quieto, respeitar que o outro tem o seu tempo e não morrer de raiva por conta disso, sabe? Até que você pode ter raiva, mas se aquilo passe e não fique ali segurando o seu coração, porque isso vai atrapalhar muito nesse caminho agora de se reconhecer, de se identificar como partes do ser, identificar a necessidade maior do ser família é aprender a lidar com o perdão, aprender a lidar com as diferenças do outro, aprender a lidar com o amor de uma forma menos condicional, mais incondicional. Quanto mais você tem essa capacidade de amar o próximo, quanto mais esse amor se expande, mais esse ser evolui e mais esse ser vai se expandir também. Entendeu? Assim, a relação entre o seu amor fluir de uma maneira maior e o seu ser família cresce na mesma proporção. Então vamos imaginar assim, até quanto eu sou capaz de amar? Eu sou capaz de amar apenas os meus filhos, a minha família de sangue, ou eu posso estender isso para o mundo? Que é um ser família muito grande, muito expandido, ele é capaz de amar os animais, ele ama todas as crianças como ama as próprias crianças, ele consegue olhar para o outro com um olhar de mais compaixão, menos julgamento. Então vamos começar a refletir sobre o nosso ser família. Legal? Eu quero toda essa energia do universo. Bom, o próximo ser é o ser real. E a palavra dele principal é relacionamentos. É como você se relaciona com todas as pessoas, independente de amor, independente de sentimentos fortes e profundos, é o você com o mundo. Como é o seu respeito pelo outro? Esse é o ser real. A sua capacidade de encontrar as diferenças e respeitar, sem preconceito, sem se achar melhor do que ninguém, sem achar que você é capaz e o outro não. Sabe, é colocar todas as pessoas que estão aqui nesse planeta muito parecido
Todos nós somos muito parecidos. Uns entenderam um pouquinho mais aqui e outros mais aqui. Aí você acha assim, porque sabe mais de algum assunto, em algum setor da sua vida, uma parte do ser está indo melhor, o outro é inferior a você. Não, nós estamos todos no mesmo barco, todos prontos para evoluir, para passar por uma vibração muito melhor, uma dimensão muito melhor. Quando a gente consegue entender isso, já consegue ter um ser real mais expansivo. Aquela pessoa, vamos dar um exemplo de um ser real muito reprimido, é aquela pessoa que se sente muito superior ou muito inferior aos outros, aquela pessoa cheia de preconceitos. O ser real pequeno, sabe? Ele não enxerga as diferenças como crescimento, e os outros mostram para nós as diferenças do que nós somos, para que justamente a gente possa construir quem a gente quer ser. Vamos falar bem explicadinho isso. Olha, se eu fosse sozinha, se eu não tivesse com quem me relacionar, eu não teria como desenvolver meu ser real. Ele só é desenvolvido de acordo com que eu me relaciono com as pessoas. Então, se eu tenho muitos relacionamentos, eu tenho chance de crescer mais do que aquelas pessoas que se isolam do mundo e têm assim pouquíssimos contatos, porque ela não tem que interagir, ela não tem que trocar nada. Então, pessoas assim, elas acham que muitas vezes se isolar é a melhor saída, e não é. É você saber se defender, é você saber se colocar, é você não atacar o outro. Tudo isso é um exercício que você faz só quando você se relaciona com pessoas. Não tem outra maneira de se relacionar, de treinar isso, se não for através dos relacionamentos. E uma coisa muito importante, mas muito importante de compreender, é que nós estamos em construção constante. Eu o tempo inteiro construo quem eu quero ser. Até o último dia da minha vida, eu estou em construção. O que o outro faz para mim, de bom e de ruim, olha só, é exatamente um ponto de referência do que eu quero e do que eu não quero para mim. Entendeu? Então, assim, eu tenho um professor, por exemplo, que ele é muito grosso, muito educado, essa educação e não tem um pingo de paciência. Aí eu já penso, nossa, eu não quero ser igual a essa pessoa. Caramba, que pessoa ruim de conviver. Já vem assim, você já repele aquele tipo de pessoa. Aí você tem uma mãe super carinhosa, super bacana, que todo mundo gosta, vai bajular. Você fala, nossa, eu quero um pouco disso pra mim. Eu quero ser assim. E aí você vai aprendendo o que é bom, vendo os resultados dos relacionamentos que essas pessoas têm e começa, eu quero isso também. Nossa, eu quero ser assim. E aí você nem percebe e começa a fazer coisas que levem você a ser assim. E quando você não gosta de algumas coisas, você começa a fazer movimentos que façam com que você não seja desse jeito. Você repare bem naquilo que você não gosta dos outros e preste atenção se você não está repetindo, mesmo sem gostar. Porque às vezes você tem uma pessoa dentro de casa extremamente implicante e você rejeita isso, você não gosta, mas de repente você se vê implicando com todo mundo. É para despertar. Nossa, eu não gosto disso que eu estou fazendo. Eu não gosto e não vou fazer. Porque eu estou refletindo, eu estou copiando justamente algo que eu não gosto. E isso acontece muito, principalmente atitudes que vêm do pai e da mãe. Às vezes você não gosta do que sua mãe fez a vida inteira, ou do seu pai fez a vida inteira, ou um irmão, e repete o mesmo padrão. E se você já não gosta, com certeza você não vai gostar de se tornar isso. Então, essa é uma dica muito forte para prestar atenção no seu ser real. Ele está repetindo padrões que você não gosta, ou ele está conseguindo se construir baseado em referências boas daquilo que você quer para você, que você quer se tornar. Eu quero toda essa energia do universo. Bom, estamos quase chegando ao fim das partes do ser, mas ainda faltam duas. E uma delas é o nosso ser-missão. A palavra do ser-missão é desenvolvimento, sabe? Desenvolver nossos talentos, nossos dons.
para que a gente veio no mundo, o que nós viemos fazer. Essa é a nossa missão. Então, se você está assim, se sentindo longe, eu não sei o que eu vim fazer aqui no mundo, eu não faço o que eu gosto, primeira coisa, a sua missão está 100% ligada àquilo que você sabe fazer muito bem. Você não viria com uma missão de fazer algo que você não sabe fazer. Por quê? Então vamos explicar. O mundo precisa de colaboração de todos. Todo mundo, quando vem para cá, é como se estivesse assim, devendo para o mundo uma parcela de colaboração para que ele se torne melhor. É o nosso pagamento. Entendeu? É como se você fosse numa festa, convidada para uma festa, e alguém te falasse, olha, vem para a festa, mas traz um prato, ou uma bebida, traz alguma coisa, ou troca por serviço. Você vem, você não vai pagar nada, mas você precisa colaborar para que a festa aconteça. E o ser missão é isso, ele vem para o mundo, ele vem se desenvolver e ele vem trazer o que há de melhor nele para colaborar para o mundo. De repente o que você faz de melhor e nem percebe é uma coisa tão corriqueira, mas que você colabora para que o mundo funcione melhor. Você colaborar para que um objeto saia muito bem feito, isso é uma colaboração. Uma pessoa caprichosa que vem e faz uma cadeira, por exemplo, e constrói um móvel, e aquele móvel funciona, ele é funcional, ele vai ser útil. Aí você fala, mas eu não vim para o mundo para fazer uma cadeira. Você veio para o mundo para fazer coisas bem feitas, e o bem feito, ele é sempre uma colaboração para o mundo. Você vai ser uma atendente, por exemplo, público. Se atende mal uma pessoa, essa pessoa vai sair de lá irritada, vai ser mal atendida, não vai funcionar, não vai adiantar nada, aquilo vai gerar um desgaste. Se você atende uma pessoa, simplesmente o ato de atender alguém com educação, com simpatia, a pessoa passou por você, ela só teria que pegar um papel muitas vezes, e você mostrou para ela que ela é gente, que ela merece um sorriso, um como vai, não fica nervosa, ela teve atenção. Então, às vezes a sua missão é amenizar o estresse do mundo. Às vezes a sua missão é caprichar um pouco mais naquilo que todo mundo vai fazendo. Sabe aquele monte de coisa errada que você vê acontecendo no mundo? São pessoas que têm um ser missão muito pequenininho. Porque quando a gente fala ser missão, a gente já imagina assim, nossa, fulano vai ter uma missão muito linda. E não é isso que a gente está falando. O ser missão se realiza com pequenos feitos. Uns feitos do dia a dia que colaboram para que o mundo seja melhor. Então analisa bem o que você faz hoje, seja como trabalho, como lazer, ou dentro de casa, é bem feito? Você pode não trabalhar fora, cuidar apenas da sua casa, mas você cuida com carinho. O que você faz para os seus filhos, o que você faz para a pessoa que você vive bem, você colabora para que elas que tenham um dia melhor? Isso é o ser missão agindo. Você pode ter escolhido ser dona de casa, você pode ter escolhido estudar e fazer um doutorado, você pode ter escolhido milhares de profissões, milhares de coisas. Você pode cantar e cantar muito bem, e isso elevar as pessoas, sabe? Elas ficam melhores porque tem alguém cantando. Eu particularmente adoro música, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Eu acho lindo ser missão dos cantores. Que missão mais linda, fazer com que as pessoas fiquem mais leves. Você está tão preocupado? Então, sem pensar que o ser missão são coisas grandes, são coisas bem feitas. O que você faz de bem feito, o que você faz de melhor. Às vezes você tem um talento para desenhar, usa esse talento de desenho para ajudar o mundo, não esconde. Um ser missão pequenininho, sem ser desenvolvido, é um ser missão que guarda tudo para si. Ele não espalha, ele não compartilha. Você tem uma receita muito boa, de preferência um alimento saudável, gente, não vamos espalhar coisas que fazem mal para a saúde, porque você atrapalha o outro ser, que é o ser físico. Mas se você tem uma receita saudável, que vai fazer com que as pessoas fiquem bem e que mate essa vontade de comer doce, por exemplo, com alguma coisa muito melhor do que contém açúcar branco, compartilhe essa ideia. Sabe, se você sabe costurar e costura muito bem, compartilha isso. Se você não quer ser costureira, ensina as pessoas a costurarem, ensina o que você tem,
se você não vender para o mundo, se você não passar isso de alguma forma, às vezes você não quer fazer alguma coisa que você vai fazer bem feito de uma forma profissional, faça compartilhando simplesmente, mas faça. Se você tem um dom de cuidar de crianças, vai ajudar as crianças, faz alguma coisa por elas. O mundo precisa muito que o nosso ser missão se desenvolva. Quando todos conseguirem perceber que isso é uma colaboração para que tudo funcione, nossa, a gente daria muito mais atenção nos nossos talentos, nos nossos dons, aquilo que é natural da gente. Então vamos lá, vamos prestar muita atenção naquilo que eu sei fazer, naquilo que você sabe fazer de muito bom e vamos compartilhar com o mundo. E isso vai fazer com que o seu ser missão cresça, se expanda. Eu quero toda essa energia do universo. E vamos lá para o nosso último ser, não menos importante de jeito nenhum, porque isso é importante saber. Todas as partes do ser representam 10% de quem somos, então todas elas igualmente têm a sua importância. E o próximo ser, né, é o nosso ser planeta. E a palavra que o define muito bem é preservação. Olha, gente, o ser planeta, ele é tudo que está em volta, desde o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, toda a natureza, tudo que existe para acolher você aqui no mundo. Então, quando a gente falou do ser real, do ser família, era o outro, né? A gente não estava falando de ambiente, agora a gente está falando de ambiente. Então, a preservação e o cuidado com o meio ambiente que você vive é a expansão do seu ser planeta. Então, não só lá fora, o grande, a natureza, as árvores, aqui dentro também, dentro do seu cômodo, dentro até do seu quarto, isso significa ser planeta. São coisas assim tão pequenas que a gente não percebe o quanto prejudica o ser planeta e o quanto a gente pode ajudar. Por exemplo, atitudes de muito consumo, sabe? O consumismo exagerado, desperdício, isso é definhar o seu ser planeta, é prejudicar o seu ser planeta. Quanto mais consciência do coletivo nós tivermos, quanto mais consciência de que pequenas atitudes eu vou ajudar o planeta a se preservar, eu vou tomando consciência, eu vou passando isso para o outro, e todos os seres planeta vão começando a crescer, e o nosso ser planeta global está doente, a gente precisa ajudá-lo a se curar, precisa ajudar a restaurar isso. E vamos pensar em coisas assim, bem pequenas que a gente pode começar a melhorar. Porque quando eu falo ambiente em todos os sentidos, não só o ambiente físico, mas o vibracional. Olha, primeira vez as partes do ser que nós estamos falando de vibração. Porque o ser planeta exige da gente, o ser planeta elevado, grandioso, que a gente cuide de todas as formas do ambiente que a gente é responsável, que nós somos cuidadores daquele ambiente. Então, se eu brigo, se eu estou sempre fazendo coisas ruins, onde eu vivo, onde eu convivo, se eu participo de coisas que vão deixar naquele ambiente resquícios, eu estou prejudicando o meu ser planeta. Porque outras pessoas vão entrar e vão sentir isso, e isso pode criar uma bola de neve. Quando você ajuda as pessoas a ficarem melhor, você ajuda aquele ambiente a sair daquele peso, você alivia. Cada vez que você alivia até a dor de uma pessoa, você aliviou o local também. E você pode começar a abençoar todos os lugares. Tem pessoas que eu conheço e acho lindo isso. Nem sempre eu faço isso, mas quando eu lembro dessas pessoas específicas, eu falo, nossa, eu vou fazer. E aí você começa a abençoar o lugar que você está. Agradecer, sabe? Agradecer muito. Agradecer, eu faço muito isso. Muito obrigada a casa que está me acolhendo, muito obrigada a tudo isso. Agradecer a chuva, o sol, esse sentimento de gratidão eleva o nosso ser planeta. E a arrumação, gente, é fundamental que você crie uma certa organização na sua vida, no ambiente que você vive, no ambiente que você trabalha, porque organização, ordem, arrumação, limpeza, isso colabora no ambiente melhor. E de todas as formas, tanto emocional como material. Então, começa a se limpar um pouco das sujeiras que você foi guardando,
dos acúmulos que você vai guardando emocionalmente, porque não vale a pena guardar tanta coisa. Aliás, não vale a pena guardar nada, só as boas lembranças, né? Porque quando se torna peso, fica difícil você caminhar. E comece a cuidar mais agora, cuida mais do ambiente que você vive e pense que cada vez que você arruma um cômodo e tira tudo que não serve para você e para de consumir tanto e começa a levar uma vida assim mais útil, sabe? Com mais razão de ser, você está colaborando com que o seu ser planeta seja melhor. E é muito importante, gente, definindo todas as partes do ser, que cada uma tem, cada parte, seja ela qual for, física, do planeta, missão, sensorial, todas elas têm que ter respeito da gente. E agora, isso foi uma síntese, um resumo de cada parte. Ainda a gente vai falar muito sobre isso, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Abraços. Me dê acesso. Eu quero a cura, a proteção e o seu calor em minhas mãos. Quero a